a história, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus nos ministra que no princípio não havia nada. Amém? Amém. A terra era vazia, sem forma. E Deus decide criar a terra, os céus, criou tudo. Quando Deus cria tudo, a Bíblia diz que Deus decide em criar o homem. E coloca o homem no meio do jardim. E Deus lhes domina. E disse que multiplique e domine sobre a face da terra. Amém. E Deus deu uma orientação aos seres humanos que comam tudo dos frutos que estiverem lá. Mas existia uma certa árvore que era conhecida como a árvore do fruto do conhecimento do bem ou do mal. E Deus disse aos homens que sobre esta árvore não toquem, porque se vocês tocar, ou no dia em que vocês tocar, certamente morrerão. Aleluia. Amém. Todos nós já ouvimos falar disso. Amém. A Bíblia diz que Deus colocou, Adão estava lá. Adão viu que ele era só, estava sozinho e ficou triste. E Deus pensou em Deus, por meio da sua costela, cria a sua esposa, Eva. E Deus colocou Adão e Eva no meio do jardim. Era tudo perfeito, tudo belo. No jardim que Deus havia criado, não havia seca. Amém. Nada se estragava. Havia uma beleza incomparável. Não havia morte. Não havia perda. Amém. Tudo estava em perfeitas condições. Aleluia. Amém. A Bíblia nos mostra que o homem começou a viver no jardim até que eles deram nome sobre animais que lá estavam. Eles dominavam. Não havia rivalidade entre homens e animais. Eles viviam como amigos lá no jardim. Amém. Até no dia em que apareceu uma serpente. Aleluia. Amém. Serpente foi um animal que foi usado por diabo, Satanás. Entrou ou incorporou-se na serpente. E diz a Bíblia que num belo dia, enquanto a mulher estava passeando no jardim, Satanás, estando ele na serpente, fala com a mulher. Outra coisa que nós já aprendemos que no jardim do Éden, o homem se comunicava com o animal. Aleluia. Amém. E quando fala com a mulher, diz: por que vocês não comem desse fruto? A mulher diz que Deus, o nosso Criador, disse que nós não podemos comer deste fruto, porque no dia em que nós formos a comer, vamos morrer. A serpente disse que Deus mentiu para vocês. Vocês não vão morrer se comerem desse fruto. Vocês não vão morrer se provaram deste fruto. Mas certamente o que Deus teve medo é que vocês se tornassem como Ele. Porque vocês vão se tornar como Deus. Vão ter conhecimento, vão saber escolher. Aleluia. Amém. Vão conhecer o bem e o mal. A mulher, vendo que a fruta era boa e agradável, ela decidiu em pegar e comeu. Quando a mulher come o fruto, ela decide levar para o seu marido. E o seu marido também comeu o fruto. Aleluia. Amém. A partir do momento em que eles comeram, no mundo do espírito, houve uma transformação na terra. A Bíblia nos mostra, no mesmo livro de Gênesis, que Adão e Eva viviam tanto tempo no jardim sem roupa, mas eles não sabiam que eles estavam nus, porque eles não conheciam o errado. Eles só sabiam das coisas boas. Eles não conheciam coisas erradas. Não sabiam que isto é mal. Não existia maldade.
eles comeram, eles descobriram que ficar nu é errado. A Bíblia narra dizendo que Deus, passando pelo jardim, eles ficaram com medo. O que aconteceu? Eles já estavam próximos de Deus, estavam próximos da presença de Deus. No dia em que eles pegaram o fruto proibido e comeram, a Bíblia diz que eles se ausentaram espiritualmente de Deus, perderam a legalidade no mundo do espírito. A morte que Deus estava a falar para eles era a morte espiritual. E naquele tempo eles morreram, perderam tudo. Eles eram pessoas que falavam com Deus, mas tiveram vergonha de falar com Deus. Porque o pecado traz vergonha. O pecado mata a nossa vida espiritual. Adão e Eva perderam isso naquele tempo. Quando eles perderam isso, Deus decide ver e descobre o que havia acontecido. Deus amaldiçoa o homem e diz: por ter ouvido a sua esposa, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Vais trabalhar muito para poderes comer. Aleluia. Amém. Porque no jardim, Deus havia dado tudo ao homem. O homem não conhecia o que trabalhar. O homem não sabia o que lutar. O homem tinha tudo. E Deus olha para a mulher e diz com dor: terás ou darás filho. Vais ter tanta dor que você vai desejar que o teu marido te acompanhe na dor, mas não vai acontecer. Aleluia. Amém. E Deus também amaldiçoa a serpente e diz que pelo resto dos teus dias ou da tua vida vai estar a restejar embaixo, a comer do pó. Aleluia. Amém. Nós encontramos Deus quando faz isso. E Deus decide sacrificar um animal para poder cobrir o homem, porque o homem estava nu, para poder dar o homem roupa. Aleluia. Amém. Quando o homem peca, eles perderam identidade espiritual. Deus lhes expulsa do jardim do Éden e eles ficam fora, porque dentro do jardim havia uma outra árvore, que era a árvore da vida. E Deus temeu que o homem o quê? Comesse aquela árvore. Aleluia. Amém. Para que o homem não pudesse morrer, se tornasse imortal. Foram expulsos do jardim. Viveram fora do jardim. A partir daí, a Bíblia diz que o homem começou a viver momentos difíceis. Aonde nós lemos na Bíblia que um belo dia, uns 12 irmãos, um era pastor de ovelha, outro era lavrador, era alguém que fazia agricultura. Num certo dia, eles decidem oferecer sacrifício a Deus. Ao pastor de ovelha, que é Abel, decide oferecer a melhor ovelha que ele tinha, ou que ele guardava. E o seu irmão levou alguns frutos, que até nem estavam bem alguns, e colocaram para dar o sacrifício a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou com o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Quando Caim vê aquilo, ele fica tão triste com o irmão, porque o problema da maldição, a maldade já estava na terra. Ele decide matar o seu próprio irmão, tirar a vida do seu próprio irmão. Deus diz que o sangue de Abel pedia socorro sobre a terra. A terra já estava amaldiçoada. Ao nós vimos que muita coisa começou a acontecer até nós chegarmos no povo de Israel. O povo que estava no Egito vivia no sofrimento. O povo de Deus começou a viver muito sofrimento depois do pecado de Adão e Eva. Em outras palavras, Satanás ganhou domínio sobre a terra. Satanás ganhou domínio sobre as nossas
nossas vidas. Satanás ganhou domínio sobre o mundo. Ele governava